Olá, assinante da NET. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. E hoje, José Augusto, estamos aqui com uma pessoa muito especial para nós, né? Nossa amiga Josi Carla. Vamos falar um pouquinho para aquelas pessoas ainda que não tiveram o prazer de conhecê-la. Vamos apresentá-la? Principalmente quando a gente quer enriquecer o nosso telespectador com esclarecimentos com conteúdo precisos. Josi Carla, que além de estar lá no Autoescola, ela também possui um escritório de assessoria de nome Facilita Isenções JK, que fica ali no Jardim Gonçalves, com a rua Joel, esquina com a rua Pérola, atrás do estádio Jonas Duarte. Qual a novidade que você tem para nós hoje, para o telespectador, com relação àquele cidadão que é portador de deficiência? Olá, é um prazer estar aqui, Eliane, professor. Então, nós estamos aqui com uma novidade, assim, que acredito que alguns já sabem, é sobre o aumento do teto, do isenção, né, do IPI, que foi para 140 mil. Foi uma medida provisória, né, que tem convalidade até final desse ano, mas as informações que com certeza vai manter o valor, né, porque aí está uma discussão com relação a esse aumento do teto. Outra questão que o pessoal vem me perguntando bastante, porque aumentou-se o teto do IPI, mas não aumentou o ICMS e IPVA. Então, pós-pandemia, a gente teve aí um aumento de tudo, né? Então, consequentemente, os veículos também todos aumentaram de preço. Então, todos os clientes PCD que gostam desse direito, né, da isenção, está tendo muita dificuldade em encontrar carro, né, com aquisição desses descontos. Então, já houve 2 reuniões do CONFAZ, tá, em discussão com esse aumento do teto do ICMS e do IPVA, só que ainda a gente não obteve sucesso. Por quê? A lei vigente diz que todos os estados têm que ser unânimes, né, em aprovação do aumento do teto. Só que não estão entrando em acordo. Vai ter agora, início de dezembro, uma outra reunião. Então, nós estamos com expectativas de que o teto do ICMS e do IPVA aumente junto com, né, o do IPI, que foi para 140 mil, tá? Então, assim, essa seria uma das novidades, né? Só que a gente ainda encontra uma barreira aí ainda. Por quê? Não está encontrando veículo, né? Para que os nossos deficientes, consigam comprar o veículo com todos os descontos que eles são passíveis de ter. Para quem comprou um carro este ano, então agora é 2 anos para a troca? Não, olha só. Essa medida provisória foi assinada dia 15 de julho desse ano. Exatamente. Então, todos os que comprou o carro a partir dessa data, eles só podem vender, né, 3 anos. Então, o IPI era 2 anos, passou com essa medida provisória para 3 anos. Quem adquiriu o veículo anterior a essa lei, permanece vigente a lei antiga. Então, antes era 2 anos. 2 anos, isso. Agora 3 anos, exatamente. Não, foram 2, passou para 4. Não, assim, ó, o IPI, 2 anos. Se você comprou o carro utilizando somente o desconto de IPI, 2 anos. Agora, se você conseguiu comprar o carro utilizando todos os descontos, que é ICMS e IPVA, é 4 anos. Então, se você utilizou todos os descontos, você só pode trocar de carro 4 anos após a data da compra. Certo? Agora, se você usou somente o IPI, aí é 2 anos. Lei anterior. Então, de agora para... Por exemplo, hoje, Eliane, se você conseguir comprar um veículo usando todos os descontos, né, que o teto hoje do ICMS e IPVA é até 70 mil. Você pode adquirir um veículo de até 70 mil. Então, se hoje você comprou esse veículo no valor de até 70 mil, você só pode trocar daqui 4 anos. A contar daquele dia que eu comprei o carro. Exatamente, isso. Então, a partir do dia 15 de julho desse ano, se você comprou o carro utilizando somente o desconto do IPI, você só pode trocar daqui 3 anos.
Entendi. A lei anterior, usando somente o IPI, 2 anos. Agora, com essa nova lei também aumentou o teto. Pode comprar um carro mais caro? Como que Somente utilizando o desconto do IPI. Só. 140 mil. É como eu estava explicando para vocês. Há essas reuniões do CONFAS, né? Da Secretaria Estadual dos Estados, para que seja igualado o teto. Porque toda a vida foi 70 mil IPI, 70 mil ICMS e IPVA, né? Então, pós-pandemia, nessas discussões todas, o IPI aumentou, né, com essa medida provisória, mas o ICMS e o IPVA não. Então, assim, todos os que têm esse direito estão encontrando dificuldade de comprar um veículo usando todos os direitos que eles têm. Quer dizer que o cálculo do ICMS continua sobre os 70 mil? 70 mil, infelizmente. Pois é, mas Infelizmente. eu não vou falar com o PS não, porque senão o Fernando fica com o programa fora do ar. Com o programa fora do ar. Exatamente. Qual que é o percentual de desconto que se tem em cima de um carro? Professora, assim, ó, isso depende de cada veículo, né? É claro que quanto mais o carro popular, mais desconto tem. Esse desconto em percentual, ele varia de 11% até 30%. Não significa que você tem 30% de desconto sobre aquele valor, não. Depende do veículo que você comprar. É claro que se você comprar um carro com mais, né, opcionais, um carro que vem melhor de fábrica, o percentual dele de desconto vai ser menor. Cada veículo obtém uma porcentagem de IPI. Um exemplo, vou comprar uma marca X, tem 11%, então você vai ter 11% de desconto. A marca tal tem 15%, então você vai ter 15% de desconto. Então, cada veículo obtém uma quantidade de imposto embutido. Mas podia ser uniformes também, né? Mas não é, infelizmente. É variável, então depende. Só que assim, a gente conta com algumas montadoras, algumas concessionárias que dão desconto deles também, sabe? Então, eles tentam também, né, incentivar esse direito que os PCDs têm, entende? Assim, Goiás, professora, a gente tem um déficit muito grande de representatividade dos deficientes. Né? Eu estou observando agora que tem alguns representantes nossos que estão abraçando a causa. Mas Goiás é muito fraco. Com essa questão dessa discussão do CONFAS mesmo, para aumentar o teto do ICMS e do IPVA, São Paulo, Rio, Minas, né, tem um sindicato, uma força muito grande. Tanto que eles fizeram baixo-assinado online, sabe? Para dar pressão nos estados para que seja realizado esse aumento do teto o quanto antes, né? Só que, tipo assim, é uma minoria, né? E assim, eu senti nessa discussão agora do CONFAS que a representatividade de Goiás é muito fraca. Josi, antes de você entrar no ar, eu e o José Augusto estava discutindo aqui a gente estava aqui. Qual a diferença entre PCD e PNE? Qual que é que fala? É PCD, PNE? Como que é? Então, é uma discussão bem, bem ampla mesmo. As duas siglas se referem ao deficiente, né? Era-se usado muito PNE, né? Portador de necessidade especial, que é o PNE. Esse já não usa mais. Já não se usa. Então, a gente não pode falar, é PNE. Não. É PCD, pessoa com deficiência. Então, é por questões de empatia mesmo, né? Até poucos dias eu postei nas minhas redes sociais um vídeo de uma deficiente e ela explicando, né? Essa questão da sigla. Que antes deles serem deficientes, eles são pessoas, como qualquer outro. Com direitos e deveres como qualquer outro. Então, a nomenclatura ela veio para valorizar mesmo o ser humano que eles são. Então, não se fala PNE mais. Então, é PCD, pessoa com deficiência. Ela veio para não discriminar. Exatamente. E, infelizmente, é muito discriminado. A gente vê que em tudo, né? Em benefícios. Verdade. Né? Em tudo. Você falou em tudo mesmo, porque, no meu caso, as pessoas não sabem a lesão que eu tenho. Eu chego com o meu carro, eu estaciono meu carro, você não pode estacionar aí. Por quê? Porque eu não uso cadeira de roda? É outra discussão, porque muitos pensam que para ser deficiente é um cadeirante, é um amputado, né? É um deficiente
intelectual, não. Então, Mas a gente tem... nessa área tem muito deficiente moral também, né? Ah, com certeza. Que não respeita nenhuma regra, nada, né? Então, assim, o deficiente, ele tem os visíveis e os não visíveis, que é o seu caso, né, Eliane? Que você tem o seu direito, você comprovou, tanto que você passou por uma junta médica, várias, né? Várias. Para estar... e lutou e brigou, né? Pelo seu direito. Infelizmente, hoje a gente pode ver que tem pessoas que usam aquele papel que a gente coloca no carro, autorização. Eles usam, tá usando, tem gente que vê que tá usando de má fé. Sim. Você entendeu? Para pegar um estacionamento. Não, mas isso não é no Brasil, não, né? Isso é verdade. Ou de uma denúncia aqui próximo, de várias denúncias. Que pessoas estão usando do pai e da mãe para ficar lá na porta do estabelecimento. Que maravilha. Para utilizar. Entendeu? Tipo uma denúncia. Aí eu fui lá, constatei, chamei o CMTT, falei, entendeu? Realmente as pessoas, infelizmente, José Augusto, até para isso está usando hoje. Que coisa. Professora, Brasil é surreal, né? Então, assim, se a gente for entrar nessa discussão de esperteza, nós vamos num programa aqui até amanhã. Mas, assim, infelizmente... 2018 para cá, a gente tem enfrentado muitas dificuldades em defender o portador de necessidade especial, por quê? Muitas pessoas descobriram, né, esse direito que eles têm, e até já teve algumas investigações, e inclusive continua essas investigações de pessoas que fraudam laudos, sabe? Para ter esse direito. E aí é aquela questão, né? Os bons pagam pelos maus. E aí, enfim... Então, deu uma arrochada com relação às avaliações, às perícias, né? Entendi. Mas, infelizmente, a gente está aqui no Brasil, né? E conta com esse problema. Mas a expectativa é grande para que janeiro a gente tenha boas notícias com relação ao aumento do teto, né? Para que as pessoas consigam mesmo comprar um veículo com desconto. E a Facilita JK, vocês estão mexendo só com isenções referente a PCD. Exatamente, né? Então, assim, a Facilita, ela é uma empresa, o próprio nome diz, né? Para facilitar a vida dos nossos portadores de necessidade especial. Então, a gente dá toda aquela assessoria, aquele caminho, né? A gente tenta minimizar ao máximo a dificuldade que eles encontram. É tão engraçado, Eliane, que até o montar o processo junto ao órgão, se você não souber, eles negam. Pós-pandemia, tudo aconteceu, né? Então, assim, a Secretaria Estadual mesmo tá pente fino. Pente fino. Só para você ter uma noção, alguns clientes foram devolvidos os processos negando o benefício, mesmo comprovando a deficiência, porque recebeu o auxílio emergencial. Ah, é? Aí eles eles devolvem o processo para a gente e pedem um comprovante que realmente tem condições de comprar o veículo. Que seja... Eu achei interessante, desculpa. O cidadão pega o auxílio emergencial de R$400, R$600. Compra um carro de 70 mil, aí estranho, Por esse lado, a gente entende, né? Porque eles estão querendo mesmo pegar aqueles que pegaram o auxílio sem necessidade. E o governo avisou, né? Que vai pegar. Exatamente. Então, assim... mas teve vários casos. Eu tive o caso de um cliente em específico que ele tinha um lava-jato, né? E, além disso, ele adquiriu outras rendas vendendo e comprando veículo. Esse caso foi um que pediu para que comprovasse como que ele ia comprar o carro. Ele, Josi, mas assim, o mundo parou. A minha renda era do lava-jato, da venda e compra de veículo. Como que eu ia alimentar minha família se não fosse com esse auxílio? Então, assim, casos e casos, né? Mas, assim, em resumo, nesse caso específico, a gente comprovou que ele teria condição de comprar o veículo e deu tudo certo. Há jeitinhos e jeitinhos brasileiros. Por exemplo, por analogia, nós estamos, a imprensa está noticiando aí, olha a punição que vai ser dada ao corporativismo de um juiz que meteu a mão aí, vai ser aposentado
com 40 mil por mês. Olha que punição, né? Muito. Aí aquela cidadãzinha que roubou uma fatia de melancia foi presa. O meu sonho é comprar um carro, sabe? Aí eu posso depois vender para qualquer um, ou tem que ser com uma pessoa deficiente? Não, é uma outra questão, é bacana da gente enfatizar, pode vender para qualquer pessoa. Então, quando você faz a transferência, automaticamente aquele carro já deixou de ser isento do IPVA, por exemplo, né? E já passa normalmente, ele pode vender tranquilo. Só que tem um detalhe, o Josi, e a pessoa que compra, aí aperta, não tem condições. Não pode esperar o tempo. Não pode esperar o tempo, e como que fica? Aí é que está o problema. Se ele vender o veículo antes do prazo estipulado pela lei, ele vai ter que devolver o valor, né, do desconto que ele obteve ao governo com juros e correções monetárias. Isso é no Brasil? Exatamente. Que isso, coisa boa. Exatamente. Não, mas Então, não pode vender o antes da veículo data. antes do tempo. Tem que esperar o tempo certinho para ver, senão ele tem que devolver o valor que ele obteve. Por exemplo, se ele teve 15 mil de desconto, então ele vai ter que devolver esse valor, contados juros e correções monetárias da data da compra do veículo. Entendi. Entendeu? Então, se ele ficou 2 anos com o veículo, falta mais 2 anos de juros e correção monetária sobre aquele desconto. E as patologias continuam as mesmas? Continuam as mesmas. Então, assim, Eliane, para você obter os deficientes não visíveis, né? Para obter o desconto, qualquer doença que deixou sequela física. Então não vai entrar, por exemplo, quem teve Covid e teve sequelas? Se provar sequela física, tem direito. Tem direito. Tem direito. Né? Vou dar um exemplo. O câncer, Jô, está lá no programa, tem direito. Vamos devagar. Vamos interpretar e entender o que a lei diz, né? O câncer, se tiver deixado, sequela física. A gente faz muito o câncer da mama, quando a mulher retira parte ou total, e os linfonodos axilares. Então, se tirou os linfonodos axilares, ela perdeu a força do braço. Aí ela tem direito. Um outro caso, eu tive um caso de um cliente que teve câncer de próstata, né? Ele teve o direito porque deu metástase óssea e ele perdeu a força das pernas. N clientes me procurou com câncer de próstata, mas não teve nenhuma sequela física. Então, não tem direito. Mas eu tive câncer, mas não deixou sequela física. Ou qualquer outra patologia ou outro diagnóstico, se não deixou sequela física, não tem direito. Não basta ter o diagnóstico, tem que ter uma sequela. Você tem que provar a necessidade de obter um carro com isenção para a sua locomoção. E hoje está ficando na faixa de quanto? Para fazer toda a documentação, para que chegue até... Tem que mudar a carteira, não é isso? Então, o deficiente habilitado, né, o primeiro passo, a gente tem que trocar a CNH, passar pela perícia do Detran. Né? E nós temos uma novidade, que a junta médica era só Goiânia, né? A junta técnica. Isso. Então, estão se organizando. Era para ter sido agora em outubro, para já estar a primeira junta médica e técnica aqui em Anápolis. Então, eu acredito que vai ficar para mês que vem. Então, Anápolis, a gente vai ter... Assim, vai ser de 15 em 15 dias, né? Vai ser mais ou menos nesse tempo. Não vai ser todos os dias, igual Goiânia. Mas já facilita bastante, né? José Augusto, quando eu fui fazer a minha mudança de carteira, o pai dela que me levou. Sim, né? Meu pai. Ô, José Augusto, vou te falar, lá tinha pessoas que já era a terceira, ou a quarta, ou a quinta, ou a sexta vez, muito tempo que não conseguia fazer a prova lá dentro, não é isso? Ô, José Augusto, sabe por quê? Você tem um examinador na frente, mais um médico, mais outro de cá. Você tem que fazer a coisa mais do que certo. Muitas vezes põe a gente até nervosa. Na verdade, é isso, né, Eliane? Nervoso, né? Exato. E aí a gente vê pessoas que não conseguem, porque assim, passa para o emocional. Você gosta de ser passada para trás, não? Não. Pois é, imagine os médicos que estão lá, né? Não, eles estão lá examinando e olhando se você está fazendo a coisa certa. Tanto José Augusto, que eu passei, mas eles ficaram lá esperando. Falou assim, você passou, mas
Mas você entendeu? Ficou com muito medo, porque eu dirijo assim, porque dirigir dentro de Goiânia, sem a gente conhecer lá próximo, vai ser muito bom esse negócio de vir para Anápolis. Não, sim, assim, Eliane, dirigir, né, a legislação do trânsito, ela é uma só onde você for, É claro. né? Só que, assim, a questão mesmo maior, a dificuldade, é a pressão psicológica, porque 3 pessoas te avaliando, te olhando. O médico, qual a função do médico, Josi? É para saber, na prática, se realmente as adaptações que foram colocadas no veículo condiz com a sua realidade. Aquele médico, ele vai colocar, vai tirar para facilitar você no trânsito. Só que ali é uma pressão. Muito. E ninguém funciona sob pressão, Não, né? Não tem como. Verdade. Então, mas é o trâmite, né? É a burocracia que tem que passar. Tem que passar. Isso. Realmente. E assim, é igual eu tô te falando. Por conta das pessoas, dos espertinhos, né? Eles estão fechando o cerco, eles estão mais criteriosos, eles querem saber, não, vamos ver se realmente, se não é, entendeu? Aí acaba que alguns ficam prejudicados por isso. Mas essa novidade que você falou é muito boa para nós aqui de Anápolis. Não precisa deslocar para Goiânia, ficar aqui é bem melhor. Não, com certeza. Você citou o meu pai, né? Claro. Foi um feito dele há 15 anos atrás. Ele lutou, ele brigou. Por quê? É só Goiânia para atender o estado de Goiás todo. Né? Então, você vê, eu tenho clientes, nós temos clientes, Porangatu, Açu, em torno de Brasília. Olha a dificuldade que eles encontram. E aí eles saem, né, dos extremos do estado para ir para Goiânia, não sabem como proceder, como agir. Né? Então, assim, quando a gente começou com isso aqui em Anápolis, foi muito gratificante, porque a gente viu muitas pessoas saindo com um sorriso de orelha, né? Com a sua CNH na mão como deficiente, com as suas cartas prontas para ir lá e adquirir o carro. Isso aí é muito gratificante. É verdade. Eu vou ganhar na Mega Sena e eu tenho uma deficiência, eu vou comprar o veículo do meu sonho, uma caminhonete, tem jeito? Não tem. Porque o benefício não é para utilitário. E o José Augusto está passando a hora de comprar. Exatamente, né, você professor? pode falar para ele. Eu já estive lá, gente. Você está deixando seu direito de lado. E eu acho assim, se a gente tem um direito, a gente tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Porque nós somos obrigados a ter os nossos deveres, né, como governo. Então, a gente também tem que correr atrás. O interessante, Josi Carla, é que aumentou 100%, né? Foi de 70 para 140, não é isso? O IPI, exatamente. Mas não abrir o leque para se comprar um utilitário, só veículo passeio, exatamente. Usado eu posso comprar, não? Pode comprar, mas se você só vai poder ter a isenção do IPVA. Hoje, se não exceder o valor de 70 mil. E se você compra um carro usado, ele custa 70.100, não tem o direito do IPVA. Ok. Entendeu? José Augusto, o Darlan já passou ali de o novo, recado. Já passou o recado. Né? A gente já viu ali que ele. O telespectador, quando tem uma oportunidade de ter uma figura maravilhosa como a da Josi, o Darlan corta o tempo. Toda vez, né? Parece que não gosta. Olha aí. Tá duplicando. O Josi Carla, a gente deixa para você fazer suas considerações finais, falar aí o endereço certinho da Facilita JK Isenções, é isso? Isso. Então, facilita, o próprio nome já diz, né? O nosso intuito é facilitar para os nossos clientes que encontram a dificuldade em brigar pelos seus direitos, né? Eu até costumo falar para os meus clientes, mas será que eu consigo falar? A gente está aqui para brigar. E a gente vai até o final, né? Para que você consiga realizar o seu sonho e ter o seu direito, né? Ali conquistado. Nós ficamos ali na Rua Joel, com a Pérola, ali no Jardim Gonçalves, como o professor falou, atrás do Estádio Jonas Duarte. A gente está lá à disposição para tirar todas as dúvidas. Será que eu tenho direito? Fala comigo, que a gente conversa, a gente explica tudo certinho. Então, se a gente vê a possibilidade de realmente a pessoa ter o direito, a gente entra para conquistar isso aí. Tá na hora de fazer um convite para o nosso amigo José Augusto. O professor já falei, muito. Vou lá tomar um café, novamente, café delicioso. Exatamente. Uma atenção maravilhosa, né? Tá certo. José Augusto, estamos encerrando a programação hoje, né? Quero agradecer aqui a presença da nossa amiga Josi e de você, assinante da NET, pela audiência qualificada e até a próxima.